Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Vamos abrir nessa noite o texto, louvado seja o nome do Senhor, de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1, amém? Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a partir do verso de número 1. Vamos ler até o verso de número 11, amém? Está muito fácil, primeiro livro do Novo Testamento. Cumprimento também todos os ouvintes da Rádio AD Trindade, amém? Graças a Deus. Isso já está projetado ali, amém? Vamos, os irmãos acompanhem, vou estar lendo, amém? Está escrito: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Último verso. E entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra. Amém? Vamos repetir essas três últimas palavras: ouro, incenso e mirra. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade. Pastor Benjamin tem nos confiado uma vez mais a responsabilidade de trazer uma palavra, amém, ao coração da igreja. Aleluias. Hoje nós vamos meditar nesse texto, amém, queridos? De Mateus capítulo 2, Jesus, o propósito revelado, amém? Você pode repetir comigo? Jesus, o propósito revelado. Revelado. Nós vemos aqui no texto de Mateus, no capítulo 2, acerca desses magos, né? Lucas também vai falar sobre esse período, esse momento que aconteceu da descoberta, da revelação desse Cristo, mas lá vai chamar de pastores. Aqui Mateus usa uma figura de magos, mas não importa qual era a classificação, o título desses nobres homens. O interessante é que nessa época não havia-se ainda a revelação do nosso Cristo, mas aqui nesse texto nós vemos que a eles fora revelado algo mais poderoso do que nós possamos imaginar, porque há um fenômeno descrito, alguns já disseram que o maior fenômeno foi o homem subir e pisar na lua, mas hoje nós já cremos diferente, que o maior fenômeno não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Jesus descer e pisar na terra. Nós vemos que Jesus aqui, ele é descoberto por esses homens. Primeira coisa que eles viram, uma estrela. E essa estrela os guiaram até o local onde ele estava. E o interessante aqui é que quando eles viram aquela estrela, Herodes tentou ali falar com eles,
tentando uma forma de impedir. Ele queria ver Jesus, mas pelo contrário, ele queria matar Jesus. Se você vê lá no Egito, quando havia também uma promessa de um libertador para a casa de Israel, o rei da época também, do rei do Egito, ele fez a matança, daquelas crianças até 2 anos, e Moisés escapa. Por quê? Porque ele saberia que viria um libertador. O sentimento que no coração de Herodes é o mesmo. Não é adorar, não é glorificar a Jesus. Ao encontrar, ele queria matá-lo. Por quê? Porque ele tinha medo, isso confrontava ele, a religião, a política, e até mesmo os judeus, até mesmo os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, todos eles eram confrontados com essa nova mensagem. Mas aqui nós vemos que Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, a profecia de Miqueias era: bem-aventurada és tu, ó Belém, Efrata, pois que tu és a menor dentre as demais da Judeia, mas de ti sairá o rei, o libertador de Israel. Essa promessa ela é antiga, porque nós vemos que Jesus é revelado no Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento, eles não têm ainda a visão perfeita de quem era o Cristo. Mas aqui nós vemos esses homens seguindo uma direção, porque ela apontava para o nascimento de Jesus. E aqui nessa hora, nós vamos achar eles chegando nessa casa. Lucas vai dizer que era uma manjedoura, e ele estava posto a manjedoura junto com Maria e José. Mas aqui em Mateus fala que apenas eles viram, entraram em uma casa e viram. A ênfase maior aqui no nascimento, você pode perceber no texto que não é Maria, não é José. José, depois desse texto, ele some do texto. Você não vê mais falar em José depois desse acontecimento. Apesar que ele foge para a fuga para o Egito, que o próprio anjo manda eles fugirem para o Egito. Mas aqui o foco não era Maria, o foco era Jesus, porque ele era o libertador e o salvador. A Maria, ela fez o seu papel. Ela foi mãe, ela gerou, ela criou até o tempo determinado. Mas a Bíblia diz em Gálatas 4:4 que Jesus viria na plenitude dos tempos. E chegou o tempo de Jesus ser revelado. Chegou o tempo desse propósito ser revelado. E aqui, queridos, eu quero enfatizar rapidamente essas 3 palavras que nós repetimos. Quando eles viram o Cristo naquele local, aquela criança, o sentimento que eles tiveram, em primeiro lugar, foi de adorar. Eles sentiram desejo de adorar. E o que eles fizeram? O texto diz que eles se prostraram diante dele. E abriu-se os seus tesouros. Os tesouros foram abertos. Por que eles abriram os tesouros? Porque eles queriam dar o seu melhor para Jesus. Porque Jesus, ele tem que receber o nosso melhor. Jesus, ele tem que receber o nosso melhor. E eles disseram: eu vou abrir aqui o que nós temos, e levaram uma oferta. E o que era a oferta? Em primeiro lugar, era ouro. Em segundo, incenso. E terceiro, mirra. Eles não sabiam, mas aqui está uma revelação do Cristo que nascera. Qual é a primeira revelação? O texto diz que eles deram ouro. E o que é o ouro? O ouro nada mais é do que aquilo que é material de mais valor. O ouro é a moeda mais valorizada que existe. Eles deram o ouro. E o ouro aponta para quê? O ouro aqui representa Jesus Cristo, o nosso Rei. O ouro simboliza Jesus, o nosso Rei. Mas como assim? Vocês lembram que em Mateus, no capítulo 4, versículo 8, Satanás leva Jesus até o monte mais alto e mostra para ele todos os reinos da face da terra e o seu resplendor. E ele fala assim: olha, se você se curvar a mim, eu vou te dar todos esses reinos. Só que ele não sabia que Jesus Cristo já era o Rei dos Reis. Ele tentou ofertar a Jesus uma oferta de reino terreno, de um reino que é limitado. Ele disse: olha, se você me prostrar aqui, eu vou dar isso tudo para você, todos esses reinos, porque Satanás sabia que Jesus seria o Rei e libertador do mundo. Aleluia! Você pode perceber também que lá na cruz do Calvário, quando os romanos crucificaram o nosso Cristo, naquele madeiro, colocaram em sua cabeça uma coroa,
E essa coroa era uma coroa de espinhos. Disseram que ele estava blasfemando. Disseram que Jesus era uma farsa, era uma fraude. Ele era apenas um homem, filho de uma mulher comum, que nasceu para ser apenas mais um agitador, apenas mais um que iria blasfemar ao nome de Deus. Colocaram em cima da cruz uma epígrafe dizendo assim, em palavras gregas, em palavras romanas, latim e hebraico: Rei dos Judeus, em forma de blasfêmia, em forma de acusação. Mas nós vemos que Jesus, com aquela coroa, ele não negou o seu chamado, ele não negou a sua própria natureza. Ele era um ser divino, ele poderia muito bem desfazer tudo aquilo, mas ele tinha que cumprir, porque ele veio como homem, e como homem ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Então perceba que Satanás tentava desde o início impedir a coroação do nosso rei. O nosso rei não foi coroado aqui na terra, mas em Salmos capítulo 24, na parte B, vai dizer que essa é a geração daqueles que buscam com a face do Deus de Jacó, e vai falar: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Mas lá vai falar algo profético, que aponta ainda para uma visão apocalíptica. Ainda não se cumpriu aquela parte de Salmo 24 que fala bem assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. O que significa isso, irmão? Sabe o que significa isso? No versículo 8 de Salmo 24, é que os atalaias, percebam isso aqui, está apontando para depois da grande tribulação. Jesus não foi coroado aqui, mas tem uma promessa em Mateus 24 que ainda não se cumpriu. Qual é a promessa? É que naquele grande dia, depois do arrebatamento, os que ficarem aqui passarão por 7 anos pela grande tribulação. Findando esse período, nós santos já vamos ter sido arrebatados, vamos passar pelo tribunal de Cristo e vamos ser galardoados e vamos participar da grande ceia. Mas após isso nós vamos descer com Jesus, aleluia. Nós vamos descer com Cristo após a grande tribulação, e quando nós descermos com Ele, a Bíblia diz que Ele vem para redimir os remanescentes judeus de Israel. E para quê? E para implantar um período chamado milênio, um período de 1000 anos. Escute isso aqui: naquele grande dia vai se cumprir Salmo 24, porque a Bíblia diz que os atalaias estavam junto às portas da entrada de Jerusalém. Os atalaias estavam à porta da entrada de Jerusalém, e nós vamos descer com Cristo, amém? Pense comigo agora, aquela multidão de santos e salvos, descendo com Cristo na terra, aleluia. Ele vai dissipar as trevas e vai vencer o anticristo, mas muito mais do que isso, Ele vai implantar o seu governo aqui na terra. A nova Jerusalém que vai descer, Ele vai renovar essa terra, e nós vamos perceber que Ele vai reinar por 1000 anos. Os atalaias vão estar nas portas do templo de Jerusalém, da entrada da cidade. O atalaia vai ver Jesus vindo e aquela multidão, e os atalaias vão gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Por quê? Aí eles vão dizer assim: porque está vindo o Rei da Glória. Aí o sentinela que está na parte de cima do muro vai gritar assim: mas quem é este Rei da Glória? Aí a multidão que vem com Jesus vai se apresentando e vai clamando e vai dizendo: aleluia. Eles vão dizer assim: esse que vocês aí estão esperando, abra aí, sabe por quê? Porque esse é o Rei da Glória, aleluia. É o Salvador, o Redimidor, aquele que veio em glória. Aí na primeira eles não vão abrir, mas o texto repete. Você não sabe por que repete, mas porque eles hesitam a chegada desse novo rei. Mas a Bíblia diz que eles vão clamar de volta. Lá embaixo, aquele atalaia vai gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Lá de cima eles gritam: mas quem é esse Rei da Glória? E nós que vamos estar com Cristo vamos dizer:
Ele é o Rei da glória, o Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aleluia! O nosso Senhor. Ele não foi coroado aqui, mas lá ele vai ser coroado de glória pela igreja. Rendemos glória, pois, a ele, amém? Ele é o nosso Rei. Os magos não sabiam, mas o ouro apresenta e aponta para Jesus, o nosso Rei. Você pode declarar que Ele é o seu Rei, amém? Ele é o seu Rei, Ele é o seu libertador, o teu resgatador, o nosso Salvador. Eu estou ansioso para aquele grande dia. Mas quem vai estar lá? Apocalipse aponta duas chaves. A primeira chave é a chave de Davi. Jesus tem a chave de Davi. Ele abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Ele tem a chave de Jerusalém. Ele vai entrar pela porta da cidade. Nós vamos entrar com ele porque ele vai ter a chave. Ele vai entrar naquela porta e nós vamos entrar com ele e governar 1000 anos. Mas há uma terceira porta no livro de Apocalipse. Essa é a porta do coração. Porque mais na frente ele vai dizer assim, ó, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A primeira porta é essa, mas a segunda, Jesus tem a chave da primeira, tem a chave da segunda, mas da terceira ele não tem. Para quem que ele deu essa chave? Para todos aqueles que ouvirem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A terceira porta é a porta do coração. Essa Jesus não tem a chave, mas ele bate. Aleluia. Quantos ouviram a voz do amado bater, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Qual é a segunda coisa? Ofereceram ouro. Aponta para o nascimento do nosso grande rei. Segunda coisa que eles ofertaram, o incenso. Repita comigo, incenso. Tipifica e aponta para Jesus, o nosso sacerdote. Aleluia. O incenso, amados, o incenso era ofertado lá no tabernáculo de Moisés. Estamos aprendendo na EBD, vem que você vai aprender muito sobre isso. E quando colocaram o incenso, a Bíblia diz em Salmos que a oração dos santos sobem como incenso na presença de Deus. O incenso era algo profético, irmãos. Era nada mais do que especiarias aromáticas, que eram queimadas no altar, para receber diante de Deus as orações do povo, os agradecimentos do povo. E o que compunha essa oferta? Eles levaram incenso. Sabe o que era o incenso que eles levaram? 3 especiarias: a estoraque, a onincha e o gálbano. 3 especiarias raríssimas. Eles deram o seu melhor. A onincha é um molusco marinho encontrado nas mais profundas longínquas do mar, as mais profundezas do mar você vai encontrar. Pegava-se esse molusco marinho, queimava ele, e quando queimava exalava um cheiro que perfumava todo o ambiente do santuário. O gálbano era uma folha que eles encontravam em arbustos. Ao pegar essa folha eles amassavam, quanto mais amassava, mais ela cheirava. E outra coisa que eles ofertaram era a estoraque. A estoraque é uma árvore que, onde você vê uma estoraque, você vai ver águas no chão. Por quê? Porque essas águas, elas são derramadas instantaneamente por essa árvore. É uma árvore que transpira água. Eles pegavam essa folha úmida e amassavam ela e queimavam no altar e subia um aroma suave. Essas ofertas apontam para Cristo. Lembra do nosso Cristo no Getsemane, quando ele foi esmagado pelos nossos pecados, esmagado por nossas transgressões. A Bíblia diz que ele transpirou gotas de sangue no Getsemane, porque ele aponta para a preparação da morte. Jesus estava sendo esmagado, indo para a morte e sendo torturado, das mais altos tipos de tortura. Por quê? Porque quanto mais ele era torturado, mais exalava o cheiro precioso do seu sangue, aleluia, carmesinho que purificou os nossos pecados, aleluia. Ali naquele momento Jesus está sendo apresentado como o nosso incenso, a oferta perfeita diante de Deus. Mas o incenso não era ofertado sozinho, quem ofertava era o sacerdote. A Bíblia fala sobre o Yom Kippur. Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Yom Kippur era um dia em que todo Israel se consagrava.
E o sumo sacerdote ia entrar uma vez no santuário, para perdão de pecados de todos. Tinha algumas ofertas, mas a principal que ele ofertava era um bode e um carneiro. O carneiro para o holocausto. Agora o bode, esse bode expiatório, ele era chamado de bode emissário. Bode emissário. E o que era esse bode emissário? À luz de Levítico 16, 22. É que quando Cristo, aleluias, ele foi moído pelos nossos pecados. 1 Pedro 2:24 diz que ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados. Pegava-se o bode, esse bode, que tinha o nome de emissário, ele não era morto. Só aquele outro, o carneiro do holocausto, ele era sacrificado. Mas esse outro não. O sumo sacerdote consagrava, e Arão abaixava e colocava a mão sobre ele, e colocava o pecado da nação inteira nesse bode emissário. Ele não era morto, mas a Bíblia diz que ele era solto num deserto, e ele fugia com o pecado do povo para o deserto e sumia, ia para longe, e lá ele iria ser morto futuramente, carregando o vitupério da humanidade de Israel, levando o vitupério da nação de Israel em seu corpo. Aponta para o nosso Cristo, louvado seja Deus. O nosso Cristo, ele é adorado com incenso, porque ele é a nossa especiaria perfeita, e também porque ele é o nosso cordeiro perfeito, que foi oferecido na sua morte. Primeiro nós temos o nascimento, ele é o rei, o ouro aponta para o rei, o nascimento. Segundo, o incenso aponta para a sua morte. E o terceiro, ouro, incenso e mirra. Vou encerrar falando do terceiro. O que é o terceiro? Mirra, repita comigo, mirra. Nada mais é, nada menos é, do que o óleo mais precioso que existe. Você lembra que aquela mulher pecadora foi aos pés de Jesus? Molhava os pés dele, enxugava. Ela levou um cântaro e ofertou. Em outra passagem vai dizer que a outra mulher dá um banho de mirra em Cristo, preparando ele para a sua morte. Mas a Bíblia vai dizer aqui, queridos, vai apontar essa mirra, ela aponta para o texto, louvado seja Deus, que está escrito em João no capítulo 19. João no capítulo 19, olha o que está escrito no capítulo 19 de João. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ele fica 3 dias, né? Mas antes dele ir para aquele sepulcro, havia um homem chamado José de Arimateia, ele era discípulo anônimo, ele não revelava que ele era discípulo, mas ele já servia a Deus. Junto com Nicodemos, eles procuraram o corpo de Jesus. Por que eles procuraram o corpo? Porque eles queriam dar um local para depositar o mestre, né? Um sepulcro para o mestre. E eles pediram o corpo de Jesus, e levaram, escolheram um jardim que ainda não tinha ido ninguém para ser sepultado. O jardim era um jardim perfeito, ainda não tinha corpos naquele local, e eles pediram o corpo, e o texto diz que José de Arimateia levou 34 litros de mirra, para untar o corpo de Jesus. Estamos falando agora da terceira parte do seu sepultamento. Olha o que esses magos fizeram, irmãos. Fizeram 3 ofertas, que apontaram para as 3 fases de Cristo, amém? O seu nascimento, a sua morte, o seu sepultamento. Agora no seu sepultamento, o que vai acontecer? Esses homens vão ungir o corpo de Cristo, e colocam ele no seu aposento. Mas a Bíblia diz que lá era um jardim. A Bíblia vai dizer, queridos, em 1 Coríntios 15, 22, que Jesus, ele é o segundo Adão, louvado seja o nome de Jesus. Olha o que está escrito em 1 João 19, no versículo 38, João capítulo 19, agora em 1 Coríntios 15 e 22, olha o que está escrito, 15 e 22, está escrito assim, eu vou ler para os irmãos: pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O primeiro Adão, você vai ver que lá Deus deu um sono para ele dormiu, não foi? Deus foi lá,
feriu o lado direito e arrancou uma costela, não foi? E dali ele fez a mulher, uma noiva para Adão. Jesus lá na cruz, o segundo Adão, ele dorme. Quando ele dorme, os romanos vêm e lançam uma flecha, ali uma lança, cravam no seu lado direito. Jesus, o segundo Adão, está dormindo. E ali eles furam um buraco. E a Bíblia diz que saiu água e saiu sangue. Sabe por quê? Porque ali estava nascendo também uma noiva. O próprio Deus tirou do lado de Cristo a noiva. Aleluias. Quando em Gênesis 1, Adão cai no jardim, esse Jesus que é furado do lado direito, ele vai ressuscitar. O primeiro Adão caiu e fracassou no jardim, mas o segundo Adão não. Versículo 23 está escrito: mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Aleluias. Depois que ele vier, os que lhe pertencem serão dados. Naquele momento que ele é perfurado, nasce também a noiva de Cristo, amém? A mulher tipificada Cristo, a mulher tipificada noiva é dada para o Cristo que vence naquele jardim. No terceiro dia dessa morte, desse sepultamento, a Bíblia diz que no mesmo jardim que Jesus é sepultado, ele ressuscita. Aleluia. O primeiro Adão podia ter ressuscitado depois que pecou, quando Deus disse para ele: olha, se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas lá tinha uma árvore da vida. Tinha uma árvore da vida, e se ele comesse dela, ele teria vida eterna. Ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu e caiu no jardim. Jesus ainda cobre ele com a sua graça, o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele é tirado de lá. Mas agora esse Cristo não. Esse Cristo, ele ressuscitou. Esse Cristo, ele vence no mesmo jardim, um jardim separado, porque aquele jardim foi posto uma espada, ninguém mais encontra ele, mas no segundo jardim, que também ninguém tinha entrado nele antes, Jesus venceu por nós, ele ressuscitou, ele venceu por nós, aleluia. Vamos de pé, queridos, eu encerro agora. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. O teu Jesus, ele nasceu, ele morreu, ele foi sepultado, só que ao terceiro dia, ele ressuscitou para a glória de Deus, amém? Não servimos um Jesus de parede, não, servimos um Jesus que é vivo e está à direita do Pai nos céus. Nós temos motivo nessa noite para adorar, porque naquela época ele não tinha sido revelado, mas os magos e os pastores já adoravam. E hoje nós estamos aqui debaixo da revelação do Evangelho de Cristo e temos motivos maiores ainda para adorar o nome dEle. Eu pergunto a você, o que você trouxe nessa noite para você ofertar a esse Jesus, amém? Você trouxe ouro? Você trouxe incenso? Ou você trouxe mirra? Eu quero convidar você a quebrar o cântaro agora na presença de Jesus, amém? E derramar do teu óleo, derrama da tua oferta na presença dEle nesta noite. Alabassúria, aleluia. Feche os seus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai.